Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. A minha última mensagem esse mês, eu vou trazer logo uma mensagem de Apocalipse aqui para vocês, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra como nossa única regra de fé e prática. É nela que nós cremos, e é baseado nela que nós andamos e avançamos. Que o Senhor, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine essa palavra, para que nós possamos ver a essência dela e assim, meu Deus, praticar. Porque a palavra não foi feita para entender apenas, mas também para praticar. Que o Teu Santo Espírito nos conceda o entendimento, mas também a ousadia de vivê-la. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Às vezes quando as pessoas nos perguntam assim: Mauro, você está bem? Naturalmente o meu impulso é dizer assim: está tudo bem. E eu acredito que com você é do mesmo jeito. Quando alguém pergunta assim: fulano, você está bem? Você naturalmente fala assim: não, tudo bem. Mas quando alguém às vezes chega assim e fala assim: você está bem mesmo? Aí a gente sabe, ou pelo menos tem a impressão que essa pessoa, ela não está só curiosa para saber sobre minha vida, mas talvez ela esteja preocupada de verdade comigo. E às vezes uma pessoa como essa, a gente fala assim: olha, tem algumas coisas que não estão bem, mas a gente marca para conversar, ou então de repente a gente começa e abre o coração com aquela pessoa. Mas existem pessoas que só querem saber como é que nós estamos por curiosidade, para ter mais uma fofoca, para contrariar aquilo que a Bíblia fala. E queridos, muitas vezes por causa disso nós nos travamos, nos trancamos e nos enclausuramos. E por mais difícil que esteja a nossa vida, a gente fala assim: está tudo bem. A gente está falando a gente tem um texto a respeito de uma igreja. Uma igreja que aparentemente estava tudo bem, mas não estava de fato tudo bem. A igreja de Éfeso aparentava estar muito bem, mas na realidade tinha se distanciado do amor de Deus. É como se você visitasse aquela igreja, fosse para um culto daquela igreja e você olhasse tudo funcionando perfeitamente. Mas a Bíblia diz que aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. E queridos, nem sempre a aparência reflete de verdade a nossa essência. Às vezes a gente está se esforçando
para demonstrar uma coisa em que o nosso interior não está legal. O tema da nossa mensagem hoje é: está tudo bem. Porque talvez para você olha assim, rapidamente e fala assim: pastor, minha vida está tudo bem. Eu acredito que se perguntasse aos membros dessa igreja, como é que está a igreja? Está tudo bem. Que perguntasse o pastor dessa igreja, como é que está essa igreja? Está tudo bem. Mas o Senhor veio falar para ela que não estava tudo bem. Que aparentava estar tudo bem, mas não estava. Então, como o tema da mensagem é está tudo bem, e o primeiro ponto é, está tudo bem, mas só do lado de fora. Está ótimo, mas só do lado de fora. Só o que eu quero aparentar. Essa igreja, queridos, aparentemente estava perfeita. Não é à toa que o texto bíblico destaca com muita ênfase os pontos positivos que essa igreja tinha. Versículo 2, a palavra de Deus diz assim: conheço as suas obras. Ou seja, era uma igreja que trabalhava, que tinha obras. O seu trabalho é árduo, e a sua perseverança, conhece as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Era uma igreja que, além de trabalhar, trabalhava com muita dedicação. Era uma igreja que não brincava em serviço, que dava o seu máximo, que não tinha tempo ruim, que perseverava. Ele diz: olha, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Ou seja, era uma igreja que não somente fazia muito bem as coisas, mas uma igreja que testava as pessoas. Ela olhava se o discurso que essa pessoa tinha estava ligado à vida dela. E aí o texto diz que algumas pessoas se levantavam como apóstolos, como enviados de Deus, e chegavam nessa igreja, e essa igreja percebia que eram falsos apóstolos. Versículo 3 diz: olha, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não somente suportado, o versículo continua: e não tem desfalecido. Ou seja, é uma igreja, querido, que é perseguida, que sofre e não desfalece. Ou seja, não é aquela pessoa assim que quando está numa provação fala assim: ah, meu Deus, eu estou numa provação, Senhor. Ah, Senhor, que essa provação passe. Não, ela sofria, mas não desfalecia. Então, um pastor olha para essa igreja assim: nossa, que igreja incrível. Era uma igreja perseverante, era uma igreja esforçada. Não se enfraquecia com as dificuldades, que resistia a homens maus. Aparentemente essa igreja era a igreja do sonho de qualquer pastor. Nossa, essa igreja ela tem tudo isso mesmo? Tem. Meu irmão, qualquer pastor ia dizer assim: oh, se eu pudesse ser pastor dessa igreja. Mas a Bíblia diz que essa igreja aparentava ser perfeita, mas na verdade estava só do lado de fora. Só o que os olhos conseguiam enxergar, porque interiormente ela havia perdido o seu primeiro amor. Ou seja, aparentemente estava tudo ok, mas interiormente estava um horror, triste. Essa igreja, queridos, certamente ela começou bem. Ela entendeu o que Deus espera dos crentes. Talvez ela entendeu o que Deus espera que os crentes façam, e eles começaram a fazer tudo muito bem. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, uma pessoa que ela é membro do Ministério do Louvor, tem um horário para chegar, ela chegava, se não chegasse no horário, chegava antes. Eles pegavam as músicas em casa, para quando chegar no louvor, só passar. Eles faziam parte do Ministério Atmosfera, e aí 4 horas da tarde já estava aqui para servir o domingo todo. Eles recebiam as pessoas com um sorriso no rosto. Era uma igreja aparentemente vibrante.
tudo funcionando perfeitamente. Nossa, que igreja incrível! Só que Deus vê aquilo que a gente não vê, assim como Deus está vendo na sua vida aquilo que você não quer mostrar, aquilo que você quer esconder, Deus está vendo. E o texto nos mostra que está tudo bem, mas só do lado de fora, porque do lado de dentro não está nada legal. Essa igreja estava ligada no automático. Eu lembro a primeira vez que eu andei em carro automático. Eu acelerava, mas apesar, o carro automático você bota a marcha, é só acelerar e frear. E como eu não tinha costume, eu acelerava e não tinha marcha, mas eu, como se eu fosse passar marcha, não tinha nenhum câmbio. E aí, eu estava no automático, ou seja, eu entendia que quando o motor chegasse a uma determinada velocidade, ele precisava que passasse marcha. E quando eu tentava, não tinha marcha. E da mesma maneira, quando você se acostuma com um carro automático, você começa a andar em outro carro que não é automático, você anda e você fica ali na primeira e esquece de passar a segunda. Essa igreja, ela estava no automático. Ela já sabia o que tinha que fazer. E aí, aos poucos, ela foi se acostumando mais em fazer as coisas para Deus e foi esquecendo do amor que ela tinha a Deus. Ela fazia tudo milimetricamente perfeito, mas interiormente estava vazia. Foi uma igreja que se acostumou a fazer as coisas para Deus, mas sem se preocupar de fazer as coisas com Deus. Existe uma diferença entre fazer as coisas para Deus e fazer as coisas com Deus. Um grande exemplo disso está em Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava com um povo rebelde, um povo difícil. E Deus fala para Moisés: Moisés, esse povo ele não quer uma terra prometida? Eu vou dar a terra prometida para eles. Terra que mana leite e mel, que era uma terra próspera, eu vou dar para eles. Agora eu não vou com vocês. Vocês não querem nem a terra? Eu vou dar a terra para vocês. O meu anjo vai à frente e vocês vão vencer todos os inimigos, mas eu não vou com você. Era como se Deus estivesse dizendo assim a Moisés: Moisés, vocês vão fazer as coisas, vão conquistar as coisas sem a minha presença, mas vocês vão conquistar. Moisés fala assim: não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui, não nos tire daqui. Por quê? Porque Moisés diz: como é que as outras nações vão entender que o Senhor é gracioso conosco, que nós somos o teu povo, se o Senhor não for conosco? Moisés entendeu que o mais importante não é ter as coisas independente de Deus. Moisés entendeu que Deus é mais importante do que qualquer coisa. E queridos, a nossa vida só vale realmente a pena quando todas as coisas não tiverem nenhum valor, mas Deus tiver todo o valor na nossa vida. Essa igreja, ela estava no automático. Era uma igreja que carregava o nome de Deus, mas que não carregava Deus no coração. E queridos, houve um tempo na minha vida que isso, mas alguns momentos da minha vida que eu fui vivendo assim. Que não ler a Bíblia, não orar, não me impedia de tocar bateria. Eu tocava, só precisava pegar a música, entender direitinho. Ok. De preparar uma mensagem, não, aqui, pega um tópico aqui, tal, não sei o que, pega esse texto. A técnica. Mas queridos, quem tem o Espírito Santo de Deus no seu coração sabe que é horrível. É horrível fazer as coisas para Deus e não fazer as coisas com Deus. É horrível poder levantar dessa cadeira e vir para esse púlpito pregar a palavra sem aquela consciência de que foi Deus que te deu a palavra, que Deus te orientou, que Deus te capacitou. A Bíblia chama a atenção
para que essa igreja pare de viver de aparência e viva como deve realmente viver. É como se dissesse assim: olha, vocês estão fazendo tudo certo, mas isso é tudo aparência. Cadê? Ou seja, Deus está dizendo assim: vocês conseguem fazer tudo bem feito, até o Senhor está com vocês. Só que Deus não quer que nós façamos as coisas sem Ele. Deus quer nos conduzir fazendo as coisas, servindo a Ele. Deus te deu uma profissão, e talvez você diga assim: ah, pastor, eu sou top nessa profissão. Ah, eu sei fazer isso, eu não preciso nem ler a Bíblia para isso, eu não preciso nem orar, eu sei fazer um monte de coisa, ok. Mas eu posso dizer para você, queridos, que se você quiser fazer isso com Deus, você vai ser muito mais bem sucedido. Porque a presença de Deus, ela faz a diferença. Muitas pessoas hoje estão vivendo só de aparência. Para os outros, elas se esforçam para mostrar o melhor delas, mas na verdade, interiormente, elas são igual à igreja de Éfeso. Eu quero dizer para você que congrega nessa igreja, que para que você possa servir, o mais importante não é como você faz, mas com quem você faz. Se a gente quiser conduzir uma igreja igual a uma empresa, conduz. Mas essa não é a vontade de Deus. Eu posso ser um bom gerente, mas Deus não me chamou para ser um gerente. Deus me chamou para ser um pastor. E um pastor precisa ter relação com Deus. Ovelha precisa ter relação com Deus. Porque senão a gente não vai se diferenciar de nenhuma outra instituição com CNPJ. O nosso exterior deve refletir o nosso interior. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que sai pela minha boca deve ser aquilo que deve estar no meu coração. Mas quando a minha boca fala aquilo que o meu coração não tem, isso é hipocrisia. Isso é a igreja vivendo automático. Deus está nos chamando nesse ano 2023 para focarmos mais no nosso interior do que no nosso exterior. Talvez você já fez um plano para cuidar do seu corpo, um plano para potencializar a sua profissão. Talvez você já fez um plano para tirar férias, ou sei lá, alguma outra coisa que envolve o material. A pergunta que eu faço é: quando é que você vai tirar do papel o seu plano espiritual? A busca intencional por conhecer a palavra, e como diz a própria palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Humanamente falando, a gente tem uma igreja perfeita, mas espiritualmente nós temos uma igreja falida, essa é a igreja de Éfeso. E sabe o que é um problema? É quando a gente começa a se acostumar a viver assim. Não adianta o seu exterior estar perfeitinho se o seu interior está um horror. Mais cedo ou mais tarde, o seu exterior vai refletir o seu interior. Aí às vezes a gente fica pensando: por que a pessoa se desviou? Porque vivia uma performance. Deus sabia que essa igreja poderia viver de aparência por um tempo, mas ela não conseguiria viver assim todo o tempo. Deus está dizendo para essa igreja que o seu exterior deve estar alinhado com o seu interior.
E a gente não deve viver fingindo as coisas. Deus não está dizendo para a igreja de Éfeso que detesta essa igreja, mas que ela deveria mudar a sua postura. Deus não está dizendo para você: rapaz, eu detesto você, eu te odeio. Não, Deus não está. O que Deus está querendo é te recuperar. O que Deus está querendo é me recuperar. O que Deus está querendo é recuperar as igrejas. Deus está dizendo o seguinte: olha, não é no automático, não é na força do seu braço, não é segundo as suas técnicas, é segundo a minha direção. Então é muito fácil a gente fazer as coisas segundo as técnicas, mas eu preciso ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Os discípulos, eles tinham visto como Jesus fazia as coisas, como Jesus pregava, como Jesus orava, como ele fazia milagres, como ele administrava as coisas. Mas a expansão da igreja, e eu entendo que a expansão da igreja envolve todos os aspectos da nossa vida, ela não acontece por causa da nossa experiência humana, mas ela acontece por causa de uma direção espiritual. Eles tinham todo o arcabouço necessário para administrar e conduzir uma igreja, conduzir um povo, experiência com Jesus. Mas Jesus fala assim: mas descerá sobre vós do meu Espírito, e vocês serão, vocês ainda não são, mas vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo assim: a experiência é importante, mas a experiência sem o Espírito não é a minha vontade. Então quero dizer para você, querido, que você pode dizer assim: pastor, está tudo bem, mas se estiver bem só do lado de fora está errado. Se estiver bem só do lado de fora está errado, precisa consertar isso. E o segundo ponto é: está tudo bem, mas tem coisas do passado que estão prejudicando, que prejudicam, que prejudicarão a minha essência do presente. Deus aponta exatamente aquilo que aquela igreja tinha perdido ao passar dos anos. Ele fala o seguinte para essa igreja, verso 4: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, vocês estão sendo movidos por alguma coisa que não é o primeiro amor. Lá atrás, uma postura de vocês impediu vocês de continuarem alinhados, e vocês perderam essa relação comigo lá atrás. Vocês estão fazendo, mas perderam essa dependência, esse relacionamento. Ela aprendeu a fazer as coisas de Deus sem Deus. Essa igreja aprendeu a viver de aparência e não da sua essência. O texto diz que lá atrás elas perderam o primeiro amor e continuaram vivendo como se nada tivesse acontecendo. Eu me reúno com alguns pastores e, queridos, a gente percebeu que depois da pandemia algumas pessoas se acomodaram, perderam seu primeiro amor, perderam a vontade de caminhar com Deus, não conseguem sair de casa, não conseguem fazer outra coisa que envolva a expansão do reino, não conseguem ter tempo de qualidade de oração, não consegue estudar a palavra. E a pandemia passou, e essas pessoas ficaram para trás. E eu conversando com alguns pastores, graças a Deus a nossa igreja, graças a Deus realmente voltou muito rapidamente, se envolveu muito rapidamente, né?
Mas eu fico conversando com alguns, dizendo assim: pastor, eu perdi quase que 50% da igreja. Eram pessoas que viviam uma performance, que lá atrás já tinham abandonado o primeiro amor, que lá atrás já não tinham, que iam por uma atitude religiosa, porque tem que ir para a igreja, mas perceberam o seguinte: não, queridos, tem pastor que falou comigo assim: eu vou deixar de passar o culto online, porque eu estou passando o culto online e as pessoas não estão indo. Eu falei: pastor, não deixe não, porque tem pessoas que não conhecem a sua igreja e vão conhecer através do culto online. Porque se a pessoa quiser vir, ela vai vir. Se ela não quiser vir, a igreja avança. A gente vai atrás, a gente tenta ajudar, mas não pode ficar para trás. Essa igreja aqui, ela viveu um passado. Teve uma coisa que aconteceu no passado que prejudicou o presente, a essência dela. Se Deus mostrou o problema que essa igreja estava passando, se Deus apresentou o problema, se Deus mostrou a ferida, se Deus disse: olha, tem uma coisa errada aqui, e essa coisa vem errada lá de trás. Se Deus mostrou, é porque Deus quer tratar. Deus não mostra as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados para nos humilhar, no sentido de nos abandonar, de pisar. Não, Deus mostra porque Ele quer nos ajudar a tratar. E talvez você está identificando uma vida que você está levando agora, que você sabe que não está na presença de Deus. Deus está dizendo o seguinte: essa palavra é para você. Escute uma coisa, meu querido, Deus quer tratar isso com você. Ele quer te ajudar. Ele quer que você não somente seja uma pessoa vibrante exteriormente, mas que Ele seja vibrante no seu interior. Ele quer fazer diferença na sua vida. Ele quer participar da sua vida. Ele quer mostrar quais são os planos e propósitos que Ele tem para você e para ser realizados através de você. Se Deus mostrou o problema, é porque Deus quer tratar. Todas as vezes que Deus nos mostra algo errado na nossa vida, é porque Ele quer nos ajudar a tratar. Muitas, mas muitas vezes estamos vivendo a nossa vida como se tudo estivesse perfeito, mas de repente uma mensagem como essa, de repente um pensamento, uma frase, você vê uma frase, você tem um sonho e Deus traz à tona que aparentemente está tudo bem, mas você sabe que não está. Algumas coisas que Deus nos mostra para que Ele possa mudar a nossa essência no presente. Se alguma coisa aconteceu em sua vida lá atrás, que mudou a sua essência, que tem atrapalhado o seu presente, Deus quer te restaurar, para que você possa viver a plenitude de quem você é, e para viver, não para viver como um ator, como uma atriz, mas para viver como um filho verdadeiro e amado de Deus. Talvez não foi o que você fez, foi o que fizeram com você. Talvez foi uma mágoa que você teve lá atrás, talvez foi uma decepção, uma frustração, uma decisão errada que você tomou. E isso meio que enferrujou a sua engrenagem com Deus e a sua engrenagem com o reino. Ei, meu irmão, Deus ele é especialista em reescrever novas histórias. Deus não quer que os seus filhos vivam fingindo uma coisa que não são. Deus não quer que continuemos carregando algo que está nos prejudicando e que nos impede de avançar como filhos dele. O que é que tem impedido você de avançar? Coloque diante do Senhor, peça: Senhor, me ajude com isso aqui. Mas não fique parado. Não entregue os pontos, não desista. É interessante que Deus olha para essa igreja e fala assim: eu conheço as suas obras, talvez ninguém saiba, mas eu sei tudo que você está fazendo, eu sei tudo de bom que você fez, mas eu sei aquilo que não está bem na sua vida. E às vezes a gente vai vivendo e vai se contentando somente com o que a gente tem de bom. Ah, mas eu faço isso muito bem, mas essa outra coisa que é essencial na minha vida eu não estou fazendo. Deus está dizendo o seguinte: não precisa escolher um lado, você pode viver plenamente em todos os aspectos.
Então, a minha palavra para você hoje é uma: não adianta estar bem do lado de fora, não adianta estar bem do lado de fora, se você não estiver bem por dentro. Não adianta estar bem, mas tem coisas do seu passado que prejudicam e que estão prejudicando a sua essência hoje. Tem pessoas que foram magoadas lá atrás e se tornaram uma pessoa amarga, porque alguém traiu, não confia mais em ninguém, porque não foi valorizado lá atrás, também não se compromete com nada. Não importa o que aconteceu no seu passado, em Cristo Ele pode fazer nova todas as coisas. No Antigo Testamento a Bíblia nos diz que Deus é o Jeová Rafá. No hebraico, este nome significa um dos atributos de Deus: o Deus que cura, o Deus que dá restauração completa ao homem, o Deus que cura a enfermidade, que dá saúde, o Deus que nos dá a vida e força para vivê-la. O Deus que cura as nossas doenças também é o Deus que cura as nossas emoções. Há muitas pessoas que estão paralisadas porque o diabo conseguiu bloquear as suas emoções. Eu quero dizer para você que Deus pode te libertar, que você não precisa viver capengando, se arrastando. Você sabe que algumas coisas do seu passado te adoeceram e tem te atrapalhado, mas eu vim aqui te falar que o Jeová Rafá está pronto para te ajudar a voltar lá atrás e curar todas as suas feridas. Tudo aquilo que foi uma ação do inimigo na sua vida, ou de repente um pecado que você causou. Queridos, eu conheci um pastor, e ele falou a respeito de uma ferida que ele tinha na perna. Acho que é a pilha? Vamos testar. Ele tinha uma ferida na perna, e essa ferida na perna dele, quando a mãe dele, ia tratar, que ela começava a fazer a limpeza, ele gritava, ele reclamava, aí ela já parava e ela passava uma pomadinha, botava uns gases e enrolava. Só que a ferida não estava sarando, não estava ficando boa. E o que acontece? Ele entendeu que ele precisava de um tratamento e ele foi no médico. E ele disse que quando chegou lá no médico, que a enfermeira tirou a atadura e viu que a ferida estava bem feia. Ele disse que a enfermeira disse assim: deita aqui nessa máquina, a gente vai precisar fazer uma lavagem, uma limpeza nessa ferida. Ele disse que quando ela deitou, a enfermeira pegou as gases e tirou logo aquela casca daquela ferida. E ele disse que limpava há muitos anos atrás com uma bucha lá. Eita. Ele disse que a enfermeira falou assim: pega esse pano aqui e morda, porque não adiantava dar anestesia de tão inflamado que estava. Ele disse que ela limpava e as lágrimas desciam. Uma ferida velha, que não era tratada direito, que era somente conservada, e que estava adoecendo ainda mais a perna dele. Mas naquele dia, a ferida começou a ser tratada. Ele disse que com 2 semanas, ele já começou a perceber melhora naquela ferida. E hoje, na perna dele só tem a cicatriz, porque Deus curou. Mas doeu. Talvez voltar atrás dói. Talvez ir lá atrás resolver algumas coisas, ou trazer algumas coisas lá do passado para hoje, para serem tratadas, vai doer. Mas não adianta colocar pano quente, não adianta conservar uma ferida, porque conservando a ferida, ela não está curada, ela só está ali aparentemente adormecida. Eu quero dizer para você, querido, que se tem alguma coisa adormecido de pecado na sua vida, Deus quer perdoar.
Talvez o tratamento vai doer, o processo vai doer, mas vai trazer a cura e vai exatamente acontecer aquilo que Ele espera que aconteça. Deus disse para essa igreja que ela precisava voltar lá atrás e ver onde caiu. Ou seja, essa igreja precisaria consertar a sua vida para continuar avançando do jeito que Deus queria. Eu quero dizer para você que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Em último lugar, talvez você diga: está tudo bem, até que eu dê ouvidos de verdade à palavra de Deus, aí vai estar tudo bem. Até que a palavra de Deus ela venha fazer morada no nosso coração e a gente venha praticá-la. Toda vez que a Bíblia fala em crer, ela fala em crer na perspectiva de que aquilo que a gente acredita, a gente faz. Essa igreja precisaria não somente consertar algumas coisas no passado, mas mudar a sua condição espiritual no presente. Deus manda uma palavra para essa família e diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aonde estava essa árvore da vida? Quando Deus iniciou o jardim do Éden. Existia uma árvore da vida, mas existia a árvore do bem e do mal que o homem não poderia comer. E na medida que ele come, ele é expulso. Para quê? Para que ele não pudesse comer a árvore da vida e ficar e gozar, né, de uma eternidade pecaminosa. Deus expulsa ele daquele lugar. E Deus está dizendo o seguinte: olha, lá no passado houve uma desobediência, mas a partir de Cristo há uma restauração. E eu quero conceder àqueles que foram restaurados a oportunidade de comer da árvore da vida, a voltar a gozar desse ambiente e dessa atmosfera que Adão e Eva perderam ao serem expulsos do paraíso. Meus queridos, talvez esteja tudo bem, talvez você esteja bem financeiramente, talvez você esteja bem de saúde, talvez você esteja bem na sua família, mas se você não estiver bem espiritualmente, está tudo errado. Ou aliás, o principal está errado. Vivendo da maneira que estava vivendo, aquela igreja não estava no centro da vontade de Deus. Ela poderia estar fazendo muitas coisas bonitas, ela estava fazendo tudo perfeitamente, mas não estava no centro da vontade de Deus. Isso significa que nem sempre a aparência demonstra aquilo que você é na essência. E se ela não desse ouvidos à mensagem que o Senhor estava lhe entregando, ela não iria gozar da salvação. Você vai dizer assim: pastor, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso nem aquilo. Mas se Jesus Cristo for o Senhor e Salvador da sua vida, isso não vai te levar para o céu. A Bíblia não diz que as pessoas boas vão para o céu. A Bíblia diz que aquelas pessoas que receberam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses sim vão. Eles se tornam filhos de Deus. Talvez você pense que a sua vida está muito boa e que tudo está funcionando perfeitamente como deveria. Mas se Jesus não for o Senhor, o seu Salvador, assim como essa igreja, se não tivesse corrigido a sua vida, perderia o privilégio da salvação. Assim como também, se você não corrigir a sua vida hoje, se você continuar no automático, se você continuar vivendo uma vida que não está no centro da vontade de Deus, querido, isso é um dos sinais de que você não é uma pessoa verdadeiramente convertida. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Talvez, ao ouvir uma palavra como essa, você diga assim: pastor, eu identifiquei uma coisa. Eu estou vivendo como quem não tem Deus. Se tirar Deus da minha vida, vai ficar tudo do mesmo jeito. Eu vou continuar levantando, trabalhando, eu vou continuar fazendo tudo. E aí é onde está a situação.
Se a maneira como você está vivendo, se tirar Deus, continua do mesmo jeito, então Deus já não está com você faz tempo. Deus não é o seu Senhor. Cristo não é o seu Salvador. E meu irmão, minha irmã, escute uma coisa. Essa palavra é para que você possa começar bem esse ano. Se você quer ter um ano abençoado, você precisa colocar Deus no início das coisas. Não adianta continuar vivendo esquecendo esse primeiro amor. Ei! Deus sabe se o que você está vivendo é uma aparência ou não. Você pode fingir para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pastor, para o seu líder de célula. Você pode fingir para seu pai, para sua mãe, para quem quer que seja, mas Deus sabe. Deus fala assim: olha, eu conheço as suas obras. Eu sei quem você é. Se Deus, sabendo quem nós somos, continua insistindo, não desiste de nós, continua nos amando, continua querendo nos resgatar, por que a gente vai continuar fingindo? Não precisa. Não precisa continuar fingindo que você não é, não precisa continuar fingindo uma fé que você não tem, não precisa fingir um compromisso que você não tem, não precisa fingir um amor que você não tem. Ei, meu irmão, não precisa continuar fingindo, porque o Deus que restaura todas as coisas, Ele está aqui nessa noite dizendo assim: olha, eu estou te dando essa oportunidade, venham a mim, arrependam-se dos seus pecados. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então não tem por que andar sem a misericórdia. É preciso confessar e mudar de vida. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento, porque a Bíblia diz que Deus habita nos meus louvores. Eu sei que Deus, Ele já falou no seu coração, mas Ele quer falar ainda mais. Então nós vamos adorar a Deus nesse momento. Se você puder ficar em pé, fique em pé para celebrar o Senhor.